pelo trabalho, produzindo honestamente, e a pessoa ela produz mais com aquilo, ela multiplica a riqueza, ela investe, ela produz coisas úteis para a sociedade, ela cria uma nova invenção, ou ela melhora algo que já tem, ou simplesmente ela produz produtos ou oferece serviços úteis às pessoas. Essa pessoa ela está utilizando bem os recursos, né? Então, na nossa vida social é assim, né? Para falar a palavra, às vezes, que as pessoas têm uma certa crítica, o capitalismo, ele é assim, né? As pessoas têm necessidades, têm demandas, e aí você tem outras pessoas para suprir essas necessidades, para produzir produtos, para oferecer bens, serviços. Então, você utiliza os bens, utiliza as riquezas para aplicar exatamente nisso. É só um comentário, uma coisa curiosa, né? É muito comum, na verdade, as pessoas desejarem esse tipo de vida, né? A gente vê nos comentários aí no dia a dia, o sonho da pessoa era que ela tivesse uma quantidade de recursos suficiente para ela poder não fazer nada, para poder viver viajando, poder só ficar usufruindo e gastando dinheiro, né? Ela queria, na verdade, ter uma fonte inesgotável ali de dinheiro para ficar só usando para ela. E ela, quando ela vê pessoas que podem fazer isso, ela inveja, ela deseja aquilo, né? Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim: puxa vida, eu estou trabalhando porque eu não nasci herdeira. Ué, mas peraí, então se você nascesse herdeira, com muito dinheiro, você não ia trabalhar, não ia usar esse dinheiro para produzir, usar o dinheiro para investir, reinvestir e produzir algo útil para a sociedade. Você ia ficar em casa só fazendo o quê, né? Viajando, gastando dinheiro. É muito curioso isso. É muito curioso a gente observar a relação das pessoas com o trabalho. Assim, as pessoas entendem o trabalho como um fardo indesejável, né? Muitas vezes. E aí, esse fardo indesejável, a pessoa se submete a ele porque ela é obrigada, porque ela tem que trabalhar para pagar a conta. Mas algumas pessoas, o tempo que elas têm fora do trabalho, elas usam ao máximo para si mesmas, né? E se pudesse, ela usava todas as 40 horas semanais dela só para gastar o dinheiro e viver uma vida para ela, né? E no máximo para os que estão próximos ali. Enfim, é muito curiosa essa nossa relação com o trabalho. Mas aí ele continua, né? Eu dei toda essa volta porque tem a ver aí com o tema da riqueza, né? O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vêm revelar sua sorte, mostra a verdade desta afirmação do Cristo. Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Então, o Espiritismo, essa ciência incrível, né, que pode estudar através da mediunidade, pode investigar os seres do outro mundo, as pessoas que já morreram, elas vêm contar a situação delas, elas vêm relatar os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas felicidades, elas vêm relatar isso. O Espiritismo pode fazer esse estudo moral da alma após a morte. E assim ele observa a situação moral das pessoas, de sofrimento ou de felicidade. E quando essas pessoas relatam como foi a sua vida na Terra, fica muito claro que uma pessoa que teve uma vida abnegada, que praticou a caridade, que se preocupava mais com valores espirituais do que com os materiais, essa pessoa ela teve uma passagem, um passamento, né, com menos sofrimento, e vai encarando menos sofrimentos lá na vida espiritual. Então, a pessoa que foi orgulhosa, vaidosa, que achou que ela fosse rica porque ela tivesse algum privilégio com relação às outras, essa pessoa que está se elevando, né?
ela está se elevando através das paixões negativas, do orgulho, o orgulho que faz a pessoa achar que ela é mais do que de fato ela é. Enfim, todas essas maneiras, esse amor próprio, né? Que a gente, todas essas maneiras que o homem tem de se elevar, no sentido moral, a pessoa será rebaixada porque moralmente ela estará numa posição inferior no mundo dos espíritos e terá de prestar contas disso, né? Aqui no entendimento do espiritismo, vocês aí vão dizer se concordam, quem se eleva é no sentido moral, né? Não é no sentido de uma posição social necessariamente ou de uma posição de riqueza. A pessoa que ganhou dinheiro e subiu de vida, isso em princípio não há nenhum problema para o espiritismo, não é disso que ele está tratando aqui no trecho citado do Evangelho, né? Ou aquela pessoa que já nasceu numa posição social muito alta, ou que obteve, não é esse o sentido de se elevar que ela será rebaixada depois. A pessoa pode ter muito dinheiro, pode ser presidente, aí CEO de uma multinacional, um empresário, pode ser por que não? Um político que tenha poder. Se essa pessoa ela tem uma vida digna, ela tem uma vida praticando a caridade, fazendo o bem, quer dizer, então, e não sendo orgulhosa e egoísta, ela está se rebaixando. Então, ela será elevada. Ela está se rebaixando no sentido de não ser egoísta, não achar que é melhor do que os outros, usar usar bem a riqueza que ela possui, nesse sentido de se rebaixar, né? Ou seja, a pessoa que age dessa maneira, ela entende que existe uma ordem divina, que existe uma hierarquia de valores, quer dizer, os valores materiais são menos importantes do que os valores espirituais. Ela entende a pequenez dela diante da grandiosidade de Deus. Ela entende o lugar dela ali. Então, é nesse sentido de se rebaixar, né? Não achar que os bens da terra são o máximo, são tudo. Eles têm o tamanho que devem ter, né? Então, nesse sentido, a pessoa que se rebaixa no sentido moral, oposto ao orgulho, ela vai ser elevada porque ela está se adiantando moralmente, né? E também não é se rebaixar, a gente precisa entender bem essa passagem, né? É se rebaixar, eu entendo aqui, né, no sentido da humildade, né? Da humildade e da caridade, precisamente. Vocês querem comentar? Eric, Michel, não sei se o Michel está em condições. Quer comentar, Eric? Pode comentar, Eric, depois aí eu falo depois de ti para nós seguir aquela ordem. É bem interessante essa questão, né? Que ele fala o espiritismo pelos terríveis exemplos. Então, realmente, o espiritismo, ele não só coloca essa questão no plano moral, mas ele, vamos dizer assim, ele prova cientificamente que essas consequências existem, né? Ele prova cientificamente essa afirmação do Cristo, né? Que aquele que se eleva será rebaixado. Por exemplo, o caso da rainha de Old, né? Que ela via muitos dos seus serviçais depois maiores do que ela no mundo espiritual e ela num nível baixo. Então, isso realmente acontece, né? E a riqueza é uma prova, né? Que muitos falham, né? Porque cai na cobiça, na ganância, né? Então, até por isso tem aquela frase do Evangelho, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, né? Ele não quer dizer que você não possa ter riqueza, ou que não tenha um rico que possa usar essa riqueza de maneira boa, mas que é uma prova difícil, né? Da mesma forma que a pobreza também é uma prova difícil, porque leva ao queixume, leva à reclamação, enfim. Então, e a 55, né, ele coloca a
lei suprema do Cristo, né? Que amai uns aos outros como irmãos, né?